Olá, estudantes do sétimo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 50 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre combustíveis, essa parte 1. Nessa aula vamos fazer uma pequena definição do que é um combustível e vamos ver como os combustíveis fósseis se formam e como eles podem ser utilizados. Definir o que são combustíveis fósseis. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer o que são combustíveis, então, a definição geral de um combustível, e nós vamos identificar os combustíveis fósseis e como eles são formados. A formação desses combustíveis fósseis, por que eles são tão utilizados e podem ser tão utilizados nos nossos dias de hoje. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações. Essas anotações vocês vão utilizar depois. Anotações de definições, de curiosidades e conceitos. Vocês vão utilizar elas quando vocês forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente para relembrar o que nós trabalhamos na aula de hoje. Então, essas anotações que vocês vão fazer hoje, que vocês vão fazer ao longo da nossa aula, são muito importantes. Vamos começar? Combustíveis. Por conterem energia, as plantas não são utilizadas pelos seres humanos apenas como fontes de alimento, mas também como combustíveis. Então, as plantas elas contêm uma grande quantidade de energia dentro do interior delas. Uma árvore, por exemplo, o tronco da árvore, ela tem uma grande quantidade de energia. Nós podemos utilizar muitas plantas para o nosso alimento, alimentação própria, a cana-de-açúcar, por exemplo, se tomar um caldo de cana, mas você também pode utilizar a cana-de-açúcar como uma fonte de energia térmica, através da combustão desse material. Você pode utilizar ela, então, como um combustível. A capacidade humana de provocar a combustão de galhos e troncos, produzindo calor, foi usada para cozinhar alimentos e para fabricar novos materiais já na pré-história. Então, o uso do fogo, o uso desses materiais, galhos, troncos de árvore como combustíveis, já era utilizado desde a pré-história. E a partir daí ele começou a ser utilizado cada vez mais e mais como fonte de combustível e se espalhou, se difundiu a sua utilização. E essa utilização foi se aperfeiçoando, se aprimorando até das máquinas que nós estávamos comentando nas nossas aulas anteriores, as máquinas a vapor, que facilitaram e muito as atividades humanas. Então, as máquinas a vapor, aí nós temos agora as máquinas térmicas, que já funcionam com um princípio um pouco diferente, mais otimizado, com menos perda de energia, mas são ainda muito eficientes para nós. À medida que o ser humano conseguiu obter temperaturas mais altas utilizando o fogo, foi possível conhecer e usar novos materiais. Essa prática permitiu, por exemplo, extrair metais a partir das rochas, como o ferro obtido de minérios e como a hematita. Vamos pensar no ferro. Se nós não conseguíssemos elevar a temperatura do fogo, de um forno, enfim, uma fornalha, a incríveis temperaturas, mais de 2.000 graus Celsius, nós não conseguiríamos derreter, amolecer o ferro, para fundir ele com outros metais e assim fazer uma panela de ferro, por exemplo, fazer uma espada nos períodos medievais, enfim. Conforme o ser humano foi conseguindo obter temperaturas mais elevadas utilizando o fogo, foi possível conhecer e usar novos materiais. Foi possível identificar esses materiais, nós podemos utilizar ele, uma faca de ferro, uma espada de ferro, que vai ser muito melhor do que utilizar uma faca de pedra, um machadinho de pedra. Enfim, e a partir daí foram utilizados, foi desenvolvendo a tecnologia com base nos combustíveis, no aprimoramento desses combustíveis.
Por volta de 1000 anos antes de Cristo, o carvão mineral passou a ser usado como combustível, 1000 anos antes de Cristo, sendo queimado para diversos fins. Então, carvão mineral, a rocha, a pedra de carvão começou a ser utilizada para elevar as temperaturas dos fornos. Então, no século XVII, o petróleo começou a ser utilizado na iluminação de rua e depois, a partir do século XIX, em fábricas e veículos. Então, o petróleo se tornou muito comum. Começou a ser utilizado no século XVII apenas para iluminação pública. Ele era um material que demorava para queimar, ele era fluido, era fácil de utilizar, enfim. Mas com o avanço da tecnologia, melhorando a tecnologia e buscando cada vez combustíveis mais eficientes, no século XIX o petróleo passou a ser utilizado nas fábricas e nos veículos. Foi transformado na gasolina, por exemplo, no óleo diesel, e a partir daí ele começou a ser comercializado, transportado e utilizado como um dos principais combustíveis que nós temos nos nossos dias de hoje. E os combustíveis fósseis, o que são? O carvão mineral e o petróleo são combustíveis fósseis, mas vamos definir o que eles são. A maior parte da energia que move carros, ônibus, caminhões e faz a indústria funcionar vem dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, que são encontrados sob a superfície terrestre, então embaixo da terra. Eles são chamados combustíveis porque são queimados para fornecer energia às indústrias e aos veículos, e são fósseis porque se originam de transformações de corpos de organismos que viveram há milhões de anos. Então nós precisamos de organismos que viveram há milhões de anos, passaram por um processo específico de transformação, os corpos deles, depois que eles morreram, enfim, para darem origem a esses combustíveis fósseis, petróleo e ao carvão mineral, certo? Então, combustíveis, porque queimados liberam energia, e fósseis, porque se originam dos corpos de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás. O carvão mineral foi uma importante fonte de energia para a industrialização de países como a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos. Costuma ser usado em usinas termoelétricas que produzem energia elétrica por meio da queima desse combustível e em usinas siderúrgicas de produção de ferro e aço. Então você precisa do carvão mineral, ele consegue atingir temperaturas muito maiores do que o carvão vegetal, do que um pedaço de madeira, um tronco de árvore, enfim. O carvão mineral não, ele atinge temperaturas muito mais elevadas que ele, podendo fazer a fundição do ferro, a fundição do aço, enfim, para a produção de vários utensílios que nós temos no nosso dia a dia. E nas termoelétricas, o carvão é utilizado, como a gente já comentou na aula passada, para aquecer uma grande quantidade de água. Essa água vai virar vapor, vai movimentar algumas turbinas que vão gerar energia elétrica. Então, a utilização do carvão nas termoelétricas, produção de energia elétrica a partir do calor do carvão mineral. Assim como os demais combustíveis fósseis, ao ser queimado, o carvão mineral libera gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. Além disso, o carvão contém enxofre, que liberado na queima, combina-se com a água da chuva, podendo causar a chuva ácida, que nós comentamos lá no 6º ano, faz alguns anos já. Mas o que a chuva ácida faz? Ela prejudica a vida aquática, prejudica as florestas e as plantações, além de degradar, de estragar, de prejudicar, de deformar prédios e monumentos. Então, a chuva ácida é gerada pela combustão dos combustíveis fósseis. Pela queima desses combustíveis fósseis, vai liberar alguns gases na atmosfera, incluindo o enxofre, o gás carbônico, que vão se misturar às chuvas, na água da chuva,
e isso vai deixar a chuva ácida. E essa chuva ácida vai comprometer florestas, vai comprometer a vida aquática, vai comprometer até a estrutura de prédios e plantações, certo? A extração do carvão também impacta o equilíbrio do ambiente. Ela é feita por meio de bombas que drenam a água das minas, o que pode causar alteração no solo e na água, tornando-os ácidos, tornando o solo ácido e tornando a água ácida. Essa água ácida se infiltra no solo, vai para os lençóis freáticos, vai contaminando outros bolsões de água que estão armazenados no subsolo. E isso vai gerar uma série de impactos ambientais. Então, poluição das águas, principalmente. Além disso, há o risco para a saúde dos mineiros, que podem adquirir doenças respiratórias provocadas pela poeira inalada nas minas. Então, olha a situação precária que eles se encontram. Eles estão dentro de uma mina escura, longe do ar puro, uma pequena fonte de luz, e eles têm que cavar lá, eles vão estar sujeitos à poeira daquele lugar, enfim, podem desenvolver muitas doenças respiratórias unicamente por trabalharem nessas condições precárias. Outro combustível fóssil é o petróleo, que se origina na transformação de organismos que se depositaram há milhões de anos nos leitos de mares, entre 500 milhões a 2 milhões de anos atrás. Então precisa de um longo período de tempo para a formação do petróleo. Esses organismos foram cobertos por sedimentos e submetidos a alta pressão e temperatura, sofrendo transformações físicas e químicas que, ao longo de milhões de anos, originaram o petróleo. Então, uma árvore caiu próximo ao mar, por exemplo, ao litoral, e veio as ondas, maré alta, maré baixa, maré alta, soterraram aquela árvore. Sedimento soterrou aquela árvore. Pedacinho de poeira, de rochas, sedimentou, soterrou a árvore. Com o passar dos anos, foi cada vez ficando maior a camada de terra. Quanto maior a camada de terra, maior a pressão, maior a força o peso dela sobre essa árvore que caiu. A temperatura também vai aumentando quanto maior o peso sobre essa árvore, quanto maior a pressão. E isso gerou algumas transformações naquele organismo, na árvore, que deu origem, essas transformações deram origem ao petróleo. Então, o petróleo, o carvão mineral também, é originado desses seres vivos que morreram, foram soterrados, teve uma grande pressão sobre eles, um aumento de temperatura muito grande em cima deles, e eles deram origem ao carvão mineral e ao petróleo. Nesse processo, além da formação do petróleo, o óleo escuro e viscoso, há a formação do gás, chamado de gás natural, usado como combustível em fogões, em fornos, em aquecedores e em alguns veículos. Então, tem alguns veículos que utilizam até o gás natural para o seu funcionamento, ao invés do álcool, ou da gasolina ou do diesel. Tanto o petróleo como o gás natural são extraídos de depósitos subterrâneos localizados sob a terra ou sob o mar, por meio de perfurações de poços. O gás natural se acumula na parte superior dessas camadas. Então você tem uma grande bolsa, e nessa grande bolsa a parte mais pesada, mais densa, é o petróleo, que fica na parte de baixo da bolsa, e na parte de cima nós temos o gás natural. Então você consegue extrair tanto o petróleo quanto o gás natural nessas plataformas petrolíferas, enfim. E os dois são considerados combustíveis fósseis, e os dois são prejudiciais para o meio ambiente quando queimados, quando entram em combustão, liberam gases tóxicos na atmosfera, mas ambos são muito importantes atualmente para a nossa, como fonte de combustível, para a movimentação da economia, do comércio, dos caminhões, dos carros, enfim. Eles são muito importantes no nosso dia a dia.
o que é preocupante. Por quê? Porque não é uma fonte ilimitada de energia, entre aspas, né, de petróleo. Nós não temos uma fonte ilimitada de petróleo. Vai chegar um momento em que eles vão acabar, que nós teremos que esperar 2 milhões de anos, pelo menos, para uma floresta se transformar em petróleo novamente, uma floresta soterrada se transformar em petróleo novamente. Então, nós temos de encontrar medidas, formas alternativas de obter energia para os nossos veículos, para nossos eletroeletrônicos, enfim, que não seja através desses combustíveis fósseis. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.